entender momentos históricos, entender variáveis importantes, tentar enxergar essas variáveis dentro de padrões gráficos e tentar casar a leitura gráfica com a leitura macro. Só que a dificuldade nisso é que a leitura macro ela se desenvolve vagarosamente e ela precisa de confirmações. A leitura gráfica ela pode ser vista tanto com viés de curto prazo quanto com viés de médio prazo. E então, no final do dia, você tem os parâmetros. Não é difícil você ler livros e definir os parâmetros. O problema é que o mercado não tem causalidade, né? A gente que estudou no IBMEC, a gente teve imagino que você teve uma educação boa em econometria também. Devia ter sido melhor, mas eu tive lá séries temporais. Exato. Sofri. O maior pecado que eu Mas aí vejo... tem, você está falando, a matematização da economia demais, né? Se entender os parâmetros e acompanhar os parâmetros é metade do caminho. Fazer a leitura gráfica é igual falar outra língua, é igual falar francês, falar espanhol, Sim, falar sim. italiano. Agora, o problema principal e o maior pecado que eu vejo nos debates, no fim tweet, é que a questão da causalidade muita gente dá como certa, mas a gente não tem a capacidade, pelo menos até hoje, não existe uma forma de estatisticamente se atribuir causalidade a nada. Então, o que a gente tem que ver é assim, a gente está com o olho vendado, entendeu? Então, a gente não sabe se o ouro caiu porque a taxa de juros subiu, entendeu? Mas a gente pode olhar as outras 100 vezes que a taxa de juros subiu, o que aconteceu com o ouro. Sim. E aí a gente pode acreditar que essa é a causalidade. E acreditar em causalidades é onde se cometem erros, porque às vezes as pessoas se preocupam só com os parâmetros, e aí elas já dão como dadas a causalidade dos fatos. Vai imprimir dinheiro e vai gerar inflação. Mas não necessariamente existe uma causalidade capaz de ser comprovada. O que existem são pessoas debatendo a causalidade. E aí, quando você olha os melhores caras que existem no Twitter financeiro, o Jeff Gundlach, o Jeff Snyder, na minha opinião, eles não estão discutindo os parâmetros, eles estão discutindo sempre a causalidade, porque o que interessa é a causalidade, entendeu? É o que vai causar qual efeito. Sim, Aí, sim. no momento que E também como as coisas se reforçam, né? Estou tentando lembrar, que até pesquisei, não lembro. Como é que é o nome daquele termo que o Jorge Soros deu para... Eu até li esse livro, mas eu esqueci. Essa eterna relação entre a causa e o efeito e que leva a cenários que a gente não consegue nem prever muitas vezes. Eu esqueci agora, mas é isso. Assim, do jeito que eu enxergo, a economia está longe de ser um sistema simples, né? É extremamente caótico, aleatório, e é isso que você estava falando, concordo perfeitamente. Às vezes você imagina que um ouro subindo, curva de juros subindo, bolsa subindo, vai ter como fim um certo cenário, mas ao longo do percurso, do jeito que a coisa se desenvolve, muda tudo, muda tudo. É por isso que não dá para ter opinião, a opinião muda, conforme os fatos mudam, a opinião tem que mudar, né? Só que as pessoas se prendem em mantras, e esses mantras acabam atrapalhando a leitura da causalidade. E aí, o segundo passo, depois de tentar ler a causalidade de curto prazo, é tentar entender como a correlação funciona. Então, por exemplo, se o S&P cair 5% amanhã, o Ibovespa vai cair 10%. Por quê? Porque eu tenho confiança que a correlação das bolsas entre o S&P e um país emergente, a volatilidade do país emergente é muito maior, porque Sim, ali vai cair o Ibovespa e vai subir o dólar. sim, perfeito. Entendeu? Então, Só que você tem... isso pode ser que não funcione, né? Amanhã, né? Mas Vai depender de tantas variáveis, né? Exato. Então, o problema não é só entender os parâmetros. Entender os parâmetros com alguns anos de experiência e de leitura, você sabe os parâmetros que você tem que monitorar. Cada Sim. um tem as variáveis que gosta de monitorar. Eu, por exemplo, gosto de ver o uso de cartão de crédito. Não sei se você gosta. Eu acho que Eu tenho um dado que eu sigo, que é aquele cara que veste o chapéu de King Bond. Toda semana ele atualiza o Steven Van Meter. Ele, para mim, é faz a melhor análise macro nos Estados Unidos hoje. E ele é é o bom.
H8 do Fred. Toda semana eles atualizam. Também. Quem? George Gammon. Ah, sim. Tem uma turma lá que é muito boa que anda lá com ele. E toda semana ele atualiza os dados de consumo, de empréstimo, né? E nesse H8 do Fred. Quem estiver assistindo até vale a pena, o H8 do Fred. O Fred é o Fed de St. Louis, que o Fed nos Estados Unidos tem diversos brands. De dados, e eles têm uma plataforma bizarra de dados. É a melhor plataforma, tudo gratuito. Qualquer um pode acessar e a quantidade de dados que você tem lá para mexer, para brincar, é absurdo. É downloadable, né? Você pode baixar. Tudo download. Você consegue colocar um gráfico do lado do outro, a plataforma é amigável. Recomendo fortemente. E ele, toda semana, ele atualiza. Ele mostra esses dados. É bem isso mesmo. E, Heraldo, falando, vamos